Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e vamos estudar planejamento educacional e organização do trabalho escolar, um tema muito cobrado na sede SC porque aparece tanto em questões conceituais quanto em situações práticas do cotidiano da escola. Planejar, na educação, não é preencher papel. É tomar decisões intencionais sobre objetivos, conteúdos, metodologias, tempos, espaços, avaliações e apoios, para garantir o direito de aprender com equidade. Planejamento educacional começa com uma ideia central. A escola não funciona por improviso, ela funciona por projeto. Esse projeto se materializa em níveis articulados. No nível mais amplo, estão as diretrizes legais e curriculares, como Constituição, LDB, BNCC e documentos curriculares do Estado. No nível da unidade escolar, isso se traduz no projeto político-pedagógico, no regimento, no calendário letivo, no plano de gestão, no plano de ação pedagógica e nos planejamentos didáticos dos professores. A banca gosta de cobrar essa hierarquia. O plano de aula não pode contradizer o PPP, e o PPP não pode ignorar as diretrizes do sistema e do currículo. O projeto político-pedagógico é o documento central da organização do trabalho escolar. Ele expressa a identidade da escola, o diagnóstico da realidade, os objetivos formativos, as escolhas curriculares, a concepção de ensino e avaliação, as estratégias de inclusão e atendimento à diversidade, as regras de convivência e a forma de participação da comunidade. Político porque envolve escolhas e compromisso com o direito à educação. Pedagógico porque organiza o trabalho de ensinar e aprender. Em prova, atenção! PPP não é um arquivo parado. Ele deve orientar decisões e ser revisado conforme necessidades, resultados e mudanças no contexto. A organização do trabalho escolar também está prevista na LDB, quando define incumbências da escola e do professor. A escola tem dever de elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar pessoal e recursos, assegurar dias letivos e horas-aula, garantir o cumprimento do plano de trabalho docente e articular-se com famílias e comunidade. O professor tem dever de participar da elaboração do PPP, elaborar e cumprir plano de trabalho, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação e participar de períodos dedicados ao planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. Isso costuma cair em questões diretas. Planejamento é dever institucional e também dever docente, com dimensão coletiva e individual. No planejamento, o primeiro passo técnico é o diagnóstico. Diagnóstico significa levantar dados e compreender a realidade. Perfil das turmas, níveis de aprendizagem, frequência, distorção idade série, histórico de reprovação, necessidades de acessibilidade, clima escolar, participação das famílias, infraestrutura e recursos disponíveis. Esse diagnóstico pode usar registros internos e também dados externos, como resultados de avaliações em larga escala e indicadores de fluxo. A partir disso, a escola define prioridades e metas possíveis e transforma metas em ações. Aqui a banca testa maturidade. Meta não é frase genérica, é objetivo com critério de acompanhamento. Ação precisa de responsáveis, prazos e recursos. Em seguida vem o planejamento curricular e didático. Planejamento curricular é decidir como a escola organiza o currículo ao longo do ano e das séries, garantindo progressão e coerência. Planejamento didático é o que o professor faz para transformar o currículo em ensino, selecionar habilidades e conteúdos, prever sequências didáticas, escolher metodologias, organizar materiais, definir critérios de avaliação e prever intervenções. Um erro que aparece em prova é tratar planejamento como algo fixo. O planejamento correto é flexível e revisável. Ele se ajusta com base em evidências de aprendizagem, sem perder o rumo dos objetivos. A organização do trabalho escolar depende de tempos e espaços bem definidos. O calendário letivo garante a distribuição de dias e horas, eventos, conselhos de classe, reuniões pedagógicas e momentos de formação. A rotina escolar precisa equilibrar tempo de aula, tempo de planejamento e tempo de acompanhamento pedagógico. A coordenação pedagógica é peça-chave porque articula currículo, planejamento, avaliação e formação continuada, apoiando o professor na análise de resultados, na construção de intervenções e na organização de projetos. Em provas, costuma aparecer a ideia de que coordenação não é fiscalização,
mas acompanhamento formativo do trabalho pedagógico. Os colegiados e instâncias de participação também fazem parte da organização do trabalho. Conselho de classe, reuniões pedagógicas, conselho escolar e grêmio estudantil, quando existentes, são espaços de decisão, acompanhamento e escuta. Conselho de classe não deve ser apenas fechamento de notas, ele deve analisar processos de aprendizagem, condições de ensino, estratégias de recuperação, frequência, participação e encaminhamentos, sempre com critérios claros e foco em garantir aprendizagem. Gestão democrática, nesse contexto, não significa ausência de liderança, significa participação com regras, transparência e corresponsabilidade. Planejamento e avaliação caminham juntos. Avaliação, na lógica pedagógica correta, tem função diagnóstica e formativa. Identificar o que o estudante aprendeu, o que ainda não consolidou, e orientar intervenções. Isso implica prever recuperação contínua e paralela, reensino, adaptações pedagógicas quando necessárias e acompanhamento individual e por grupos. A banca pode cobrar que recuperação não é punição, nem só prova de segunda chamada. Recuperação é estratégia pedagógica planejada, vinculada aos objetivos e às evidências de aprendizagem. Outro ponto importante é a documentação escolar como parte do trabalho. Diários, registros de avaliação, relatórios, atas de reuniões e planejamentos são instrumentos de gestão pedagógica e também de transparência e proteção institucional. Em casos de questionamento de critérios avaliativos, frequência ou encaminhamentos, o registro é o que sustenta a coerência do trabalho da escola. Isso aparece muito em questões situacionais, principalmente quando envolve comunicação com família, rede de proteção e encaminhamentos pedagógicos. Por fim, pense no planejamento como um ciclo: planejar, executar, monitorar e replanejar. A escola planeja com base em diagnóstico, executa com intencionalidade, monitora com registros e indicadores, e replaneja quando percebe que os objetivos não estão sendo alcançados ou que o contexto mudou. Esse ciclo é o que diferencia uma escola que apenas cumpre calendário de uma escola que realmente organiza o trabalho para garantir aprendizagem. Para a prova da sede SC, fixe a ideia central. Planejamento educacional é ação coletiva e intencional, alinhada ao currículo e ao PPP, baseada em diagnóstico e orientada por metas e acompanhamento. Organização do trabalho escolar é a estrutura que permite o planejamento acontecer, com calendário, rotinas, coordenação pedagógica, colegiados, avaliação, registros e participação da comunidade. Quando você responde assim, você acerta tanto as questões conceituais quanto as de prática escolar.